Cultivo Online, capítulo 420, Guerra Celestial de Imortais e Deuses. De onde você veio? Você me assustou por um segundo. Songlinger disse a ele com uma voz atordoada. E ela continuou. O que aconteceu com o Templo do Dragão? Você saiu mais cedo do que eu esperava. Eu terminei mais cedo do que esperava também. Yuan assentiu. Bem, isso torna as coisas muito mais fáceis para mim, de qualquer maneira. Songlinger guardou a cítara em seu anel de armazenamento. E ela continuou depois. Você deveria saber por que estou aqui, então não vou fazer rodeios. Estou aqui para recrutá-lo para a Academia da Melodia Celestial. Junte-se à minha seita. Sinto muito, mas não posso me juntar à sua seita. Yuan imediatamente recusou sua oferta. Songlinger não ficou surpreso com sua resposta. Na verdade, ela esperava por isso. Depois de respirar fundo, ela perguntou a ele. O que eu preciso fazer para que você se junte à minha seita? Sinto muito, mas não pretendo me juntar a outra seita enquanto estiver nos céus inferiores e pretendo deixar este lugar em um futuro próximo, disse Yuan. Songlinger suspirou ao ouvir suas palavras e disse depois. Eu entendo. No entanto, ela parou de repente no meio do discurso e estreitou os olhos para ele. Vê você, por que você está emitindo a aura de um grande mestre espiritual? Songlinger de repente percebeu esse fato que até mesmo Long Jun e os outros haviam perdido porque foram incapazes de detectar a base de cultivo de Yuan, que era um grande mestre espiritual, embora fosse um mestre espiritual, a menos que realmente se concentrassem nele. Atualmente estou no 3º nível do grande mestre espiritual. Yuan revelou sua base de cultivo com uma voz casual, fazendo parecer que era normal para um jovem como ele ser um grande mestre espiritual. Mestre espiritual de 3º nível? São 2 níveis acima do meu. Songlinger exclamou. O reino místico afetou tanto o seu cultivo? Você era apenas um mestre dos espíritos de 1º nível antes de entrar. Yuan acenou com a cabeça. Sim, muitas coisas aconteceram enquanto eu estava lá dentro e meu cultivo se beneficiou muito com isso. Meu Deus, e pensar que você era apenas um guerreiro espiritual durante a competição de cítara. Nesse ritmo, você alcançará o Lorde Espiritual no próximo mês. Songlinger disse, sentindo toda a sua motivação para recrutá-lo se despedaçando em 1000 peças. Afinal, quem em sã consciência seria desavergonhado o suficiente para pedir a um grande mestre espiritual para se tornar um discípulo? Se Yuan se juntar à Academia Heavenly Melody, ele não se juntará como discípulo, mas como mestre da seita. Jovem mestre, você já saiu? A porta do prédio a poucos metros dele se abriu de repente, e Feng Yuxiang e os outros puderam ser vistos saindo do prédio um momento depois. Yuan, achei que você tivesse uma semana inteira dentro de casa. Aconteceu alguma coisa? Meixiu perguntou a ele. Yuan balançou a cabeça e disse. Não, consegui tudo o que pude lá dentro e seria simplesmente uma perda de tempo se continuasse a ficar dentro de casa quando não há mais nada para fazer. Então decidi sair mais cedo. Isso significa que você deixará o templo da essência do dragão agora? Xiao Hua perguntou a ele. Yuan acenou com a cabeça. Sim, mas não posso simplesmente sair sem dizer nada. Ainda tenho que avisar o mestre da seita e os outros. Espere, você já está saindo do templo da essência do dragão? Songlinger perguntou-lhe com uma voz estupefata. Sim. O que você vai fazer depois de sair? Vou explorar um pouco mais os céus inferiores com meus amigos antes de ascender, disse ele. Após um momento de silêncio, Songlinger suspirou. Tudo bem, desisto de tentar recrutar você. E ela continuou. No entanto, tenho outra oferta para você agora. Antes de deixar o céu inferior, você pode visitar a Academia da Melodia Celestial pelo menos uma vez? Isso eu posso fazer. Yuan aceitou rapidamente sua oferta. Também estou interessado em saber como é uma seita focada na música. Ótimo, me avise antes de chegar para que eu possa me preparar. Songlinger enfiou a mão em suas vestes e pegou uma tira de jade antes de entregá-la a Yuan. Este é o meu documento de comunicação. Você pode entrar em contato comigo para outras coisas, se desejar. Songlinger disse. Tudo bem, com certeza irei visitar a Academia Heavenly Melody uma vez antes de partir. Yuan assentiu. É uma promessa, então nos veremos, Songlinger disse antes de voar para longe. Depois que Songlinger saiu de cena, Feng Yuxiang se virou para olhar para Yuan e perguntou-lhe. Você conseguiu algo de bom no Templo do Dragão? Yuan acenou com a cabeça. Vou lhe contar tudo, mas vamos sentar primeiro. Eles entraram no prédio que Long Jun deixou para trás. Assim que todos se sentaram, Yuan começou a relembrar sua experiência no Templo do Dragão. Embora estivessem surpresos com os tesouros inestimáveis que ele obteve, ficaram mais chocados com o Reino das Sombras e os imortais banidos dentro dele. Imortais da Era Primordial. Isso foi há muito, muito tempo, e quero dizer, muito, muito tempo atrás. Feng Yuxiang disse. De quanto tempo estamos falando? Algumas centenas de milhares de anos? Yuan perguntou. Feng Yuxiang riu e disse. Mais algumas centenas de milhões de anos atrás. O quê? Tanto tempo? Yuan ficou muito chocado ao saber disso. Isso significa que os imortais banidos viviam naquele inferno há pelo menos algumas centenas de milhões de anos. Sua pena por eles cresceu ainda mais. Quanto ao que eles disseram sobre o Imperador Celestial. Na verdade, isso aconteceu no passado. Foi chamada de Guerra Celestial dos Imortais e Deuses,
E foi uma das primeiras guerras em grande escala a acontecer nos 9 céus. De milhares de imortais e muitos deuses morreram durante aquela guerra. Embora eu não saiba muito sobre isso além do que acabei de dizer, já que aconteceu há muito tempo. Feng Yuxiang disse. Quanto a saber se eles são confiáveis ou não, eu realmente não posso te dizer isso, já que não conheço nenhum deles. Fada imortal etérea e o mestre da seita do monastério imortal. Eu nunca ouvi falar deles antes. Mas se você for para os céus superiores, poderá encontrar mais informações sobre eles.